Amém? Todos abriram? Mateus 5, do 31 ao 32, tema divórcio, subtítulo, portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Deixa eu achar o meu Mateus aqui. E antes de começar, é um tema forte, é um tema polêmico, a gente vai estudar ele. Para você que já passou pelo divórcio, calma no coração, espere até o final, tá? Para tudo Deus tem uma resposta para as nossas vidas, tá? Então é só a recomendação que eu te dou aí, tá bom? É o tipo de texto, aproveitando até para compartilhar com vocês, é o tipo de texto que, se não está no meio da exposição bíblica, é um texto que você nunca vai pregar, entendeu? O que é exposição bíblica? Aqui na igreja, se você reparar, a gente utiliza de duas maneiras para pregar. Às vezes eu prego de maneira temática, ou seja, pego um tema e a partir desse tema a gente vai para a palavra de Deus para trabalhar aquele tema. Então, a gente usa da teologia sistemática e vê textos que falem a respeito desse tema, tá? E mesmo assim, sendo temático, às vezes a gente tenta sempre fazer o uso da exposição bíblica. O que é exposição bíblica? O que nós temos feito aqui no Sermão do Monte é pregar a Bíblia de maneira expositiva. Se você reparar, a gente está indo versículo por versículo, texto por texto. Isso se chama exposição bíblica. A gente expõe o texto. Às vezes, quando você vai usar da maneira temática, você pode correr o risco, você tem que ter muito cuidado para você não forçar o texto a dizer uma coisa que ele não diz. Então, você quer falar sobre amor, daí você vai catar ali um texto que fale sobre amor, e às vezes o pregador acaba forçando a barra, entendeu? Então, ele acaba distorcendo o texto para combinar com a ideia dele. Entendeu? Nossa, tive uma ideia muito legal para pregar na igreja, agora eu só preciso de um texto. Isso é um perigo danado, entendeu? E daí você acaba pegando e distorcendo um texto para combinar com aquilo que você pensa. Na exposição bíblica é diferente, até eu considero a melhor maneira, porque até o próprio texto, a própria palavra já diz, né? Você está expondo o texto, você está indo a partir do texto. Então você vai ver não o que você quer ouvir, mas o que o texto está dizendo. Então, geralmente a gente faz aqui exposição de livros bíblicos, aqui a gente está utilizando do Sermão do Monte, tá? Então, às vezes acontece isso. Eu nunca, na minha vida, não conheço nenhum pregador que levanta um dia, acorda e fala assim: eu quero saber de uma coisa, eu vou pregar esses 2 versículos aqui, que estão isolados aqui no meu texto, eu vou falar sobre esses 2 versículos que diz sobre divórcio. Ninguém. Eu tenho um monte de texto legal para pregar aqui, nunca que eu ia recorrer a esse texto aqui. É desafiador a exposição bíblica e muita gente não se utiliza disso porque não quer ouvir o que a Bíblia está dizendo, né? E também porque dá muito mais trabalho. A você fazer a pregação expositiva, você tem que estudar muito mais, porque você tem que ver o que a Bíblia realmente está falando. Ok? Só uma oportunidade já para compartilhar e ensinar vocês a respeito disso. Todos abriram, hein? Semana passada nós falamos sobre adultério. Quando a gente vai selecionar um texto da Bíblia, a gente chama esse texto de perícope, esse pequeno trecho. A gente podia muito bem ter juntado esses 2 versículos com os versículos de semana passada, porque eles combinam, eles estão dentro de um assunto. Mas a minha opção aqui foi por trabalhar eles de maneira separada. Vamos lá então, Mateus 5, a partir do 31. Diz assim:
Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Amém? Fique um pouco pequeno aí, porque a letra dessa música é grande. Pode passar. Ficou bem pequeno. Para mim aqui já está bem pequeno. Essa é a letra de uma música de uma banda, acho que a maioria conhece, chamada Queen. É uma banda Queen, é do... muito obrigado. Nada como o conhecimento, né? Muito obrigado. Uma banda Queen daquele vocalista, né, falecido Freddie Mercury. O título em inglês eu não sei pronunciar direito, então seria Somebody to Love. Vamos para o português. Vamos para o português. Depois, Ana Júlia, me lembra de editar e tirar essa minha pronúncia. O título em português diz Alguém para Amar. E a letra, né? Olha, se você pegar só a letra, não for atrás do autor, você vai dizer que essa letra aqui é uma oração, entendeu? É um clamor, é uma poesia, né? É linda, e ficou linda na voz do Freddie Mercury. E essa letra diz assim: alguém pode me encontrar, alguém para amar. Cada manhã eu me levanto e morro um pouco, mal consigo permanecer em pé. Olhe para si mesmo, olhe no espelho e chore, e chore. Senhor, o que está fazendo comigo? Eu tenho passado todos os meus anos acreditando em você, mas eu simplesmente não consigo nenhuma ajuda, Senhor. Alguém pode me encontrar, alguém para amar. Eu trabalho duro todos os dias da minha vida, eu trabalho até que sinto dor nos meus ossos. Nossa, profundo, né? No final do dia, eu levo para casa meu pagamento suado, sozinho. Eu me abaixo de joelhos, olha só, e eu começo a rezar, até que as lágrimas escorram dos meus olhos. Senhor, alguém, por favor. Desespero, né? Alguém pode me achar, alguém para amar. Esse camarada aqui ajuda ali entre parênteses, né? Olha aí, eu solteiro aí, né? Todo dia. Acho que todo mundo em algum momento cantou essa música, né? Eu tento, mas todos querem me pôr para baixo, dizem que eu estou enlouquecendo, dizem que tenho muita água no meu cérebro, não tenho bom senso, não me sobrou ninguém em quem acreditar. Alguém pode me achar, alguém para amar. Alguém me acha, alguém para amar. Não tenho nenhuma sensação, não tenho ritmo e continuo perdendo o meu compasso. Você continua perdendo e perdendo. Estou ok, estou bem. Ele está bem, não vou encarar nenhuma derrota. Olha só isso aqui. Eu só preciso sair dessa cela de prisão. Um dia eu vou ser livre, Senhor. Compara aqui essa pessoa para amar como se fosse uma liberdade de uma prisão, né? Alguém, ache-me alguém para amar. Ele vai repetir aqui, que eu não vou repetir 10, 20 vezes. Hein? Alguém, ache-me alguém. Quem consegue encontrar alguém para amar? Aí repete de novo. Alguém para amar, ache-me alguém para amar. Acho muito interessante a letra dessa música. E é uma realidade na vida das pessoas. As pessoas desejam, as pessoas clamam, as pessoas percorrem, querem alguém para amar. O irônico do negócio, que é o que eu quero aproveitar aqui,
é que as pessoas clamam, querem alguém para amar. Quando elas ganham, né, descobrem, encontram alguém para amar, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, esse amor termina. Né? Então, se tem algo que eu vejo muito, principalmente quando a gente vai para as referências de casamento da mídia, sempre a desculpa, a justificativa, né, para o divórcio acabou o amor, acabou, né, o prazer, a paixão. Mas isso não justifica essa vontade, essa necessidade, esse clamor que muitas vezes nós temos por ter alguém na nossa vida. Quem é casado sabe o quanto é bom viver junto com alguém. E vale a pena esse clamor todo, né, Rafa? Né? Vale a pena essa oração. Só que muitas vezes a gente recebe esse alguém para amar e a primeira dificuldade, nos primeiros obstáculos, os primeiros empecilhos, esse amor vai, essa oração toda cai por terra. E nós temos a cada dia um número muito grande de divórcio. Em outra mensagem que eu compartilhei com os irmãos, eu cheguei a mostrar que o número de divórcio dentro do mundo cristão, dentro dos evangélicos, não há diferença nenhuma para o número de divórcios lá fora. Então, cresceu tanto o número de divórcio dentro das igrejas do mundo cristão que já não há mais diferença. Não vale nem a pena você fazer 2 pesquisas, entendeu? Porque empatou. O que eu conheço de pastores divorciados a cada dia me surpreende o número. Um número muito grande de pastores divorciados também. Então hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre divórcio. Esse texto fala sobre divórcio. Talvez você não concorde com a forma com que a Bíblia vai trazer o divórcio. Talvez você esteja aí na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, porque se a gente for olhar aqui o texto, e a gente vai precisar de outros textos para ajudar nessa mensagem, mas se você for olhar por ele, somente por ele, Jesus fala aqui de uma permissão a respeito do divórcio. Ele fala ali de algo que faz com que o divórcio perante ele seja permitido, mas ele mostra ali somente uma causa, só um motivo. E aqui ele fala a respeito do adultério. Por que eu estou falando aqui que Jesus fala apenas de uma questão só? A gente lê de novo aqui, também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus aqui, assim como quando ele fala da ira, quando ele fala do adultério, e diversas vezes aqui no Sermão do Monte, ele está utilizando de um texto, de uma lei lá do Antigo Testamento. Então, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para interpretar a lei de uma maneira correta e mais profunda. Esse texto aqui, Jesus está falando de um texto, de uma lei, lá no tempo de Moisés, em Deuteronômio, se você quiser abrir, está lá em Deuteronômio 24, que Moisés aqui, ao legislar aqui sobre o povo, ele fala: se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem,
E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam desculpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Então, aqui, de uma maneira resumida, Jesus está reforçando uma lei e uma visão a respeito do divórcio que Moisés já falava lá em Deuteronômio, tá? E Jesus fala aqui que se o homem for se divorciar da sua mulher, por exemplo, ele deve conceder a ela uma carta de divórcio. E a única questão que Jesus aqui permite o divórcio é se o divórcio, a causa do divórcio for por imoralidade. A imoralidade aqui pode ser um adultério, pode ser tudo que for de uma questão imoral sexual. Ali em Deuteronômio a gente não tem exatamente essa questão definida, mas o que Jesus está falando aqui é dessa imoralidade sexual, está falando da traição, está falando do adultério. E também aqui, nós vemos aqui, por que Jesus está falando do divórcio? Porque o divórcio já estava presente no meio do povo judeu. O divórcio não é uma questão moderna, não é algo dos nossos tempos. Já existia. Temos registros, por exemplo, de leis acerca do divórcio até antes do tempo bíblico. Se você for lá ler o Código de Hammurabi, você vai ver lá já a Hammurabi lá legislando acerca do divórcio. O divórcio não é algo criado por Deus, é algo que foi criado pelo homem. E nós vemos aqui que o divórcio ele entrou no meio do povo através de Moisés, foi uma concessão que Moisés fez. Estudando acerca disso, foi uma concessão que Moisés fez para defender e para proteger as mulheres. Por que isso? Qual era a pena do adultério? Morte, o apedrejamento. Até se você lembrar ali no Novo Testamento, teve a mulher adulta e as pessoas já estavam pegando as pedrinhas para matar. Então, como assim uma maneira de proteger a mulher? Porque se o divórcio não era permitido, mas por causa, a gente vai ver em outro texto, por causa da dureza do coração do homem, Moisés acabou concedendo essa prática do divórcio, porque o que estava acontecendo? Bom, já que não pode divorciar, mas essa mulher me traiu, então eu vou fazer da vida dela um inferno. Então, para proteger a mulher, Moisés acabou instituindo, permitindo, cedendo a essa questão do divórcio. Nós não vemos na palavra de Deus, em nenhum momento, o divórcio como sendo algo criado por Deus. Nós vemos o divórcio como sendo algo que Deus permitiu, mas não que Ele criou. O casamento é algo criado por Deus, o divórcio não. É algo que Deus apenas permitiu e somente nessa questão. Você vai ver, dependendo da igreja, dependendo da tradição cristã, as pessoas interpretam o divórcio de inúmeras maneiras. Tá? Aqui, o que eu costumo tratar aqui, até baseado na palavra de Deus, divórcio biblicamente, e nós vamos ver ainda que ainda não é a decisão correta ainda a se tomar, mas seria por adultério, imoralidade, por abandono, o cara que foi embora abandonou a mulher ou vice-versa. Então, a gente chama até de abandono de descrente, porque alguém que abandona o seu cônjuge não é crente. Em caso também de violência, entendeu? Principalmente contra a mulher, entendeu? Isso aí também é um abandono,
abandonando a mulher e sua função ali de homem. Muito bem, mas por que eu falei ali que você talvez não concorde? Você talvez, na sua mente, não, isso aí é algo cultural, é algo do tempo. Uma frase que eu li essa semana, se não me engano, foi um dos comentários do Hernandes Dias Lopes. Ele fala que Jesus, porém, e eu errei aqui nesse slide, Jesus, porém, não permite sofismas. Aqui apareceu os permite sofismas. Não, mas Jesus, ele não permite sofismas. Eu achei muito interessante essa forma que ele fala. E o que é o sofisma? O sofisma era algo que os antigos gregos, que eram mestres na retórica, eles eram mestres na retórica, eles usavam da argumentação, eles eram mestres em argumentar. Só que ao argumentar, ao usar da retórica, eles faziam uso de uma estrutura de pensamento que fugia da verdade, fugia da lógica e fugia das regras. Então, muitas vezes, nós, para termos a nossa vontade e o nosso pensamento legitimado, nós fazemos uso de uma estrutura de pensamento que não está abaixo da verdade do que a palavra de Deus nos ensina. E isso tem aumentado e tem crescido a cada dia. Eu estava conversando com o Rafa e com a Manu sobre o livro do Clube do Livro. O título, a capa, já diz muita coisa. Inteligência humilhada. E a capa alguém limpando os pés de outro alguém. E quem que nos ensina isso, né? Jesus. E a ideia do título do livro é que a nossa inteligência, os nossos pensamentos não são nada perante a vontade de Deus. Então é algo que eu quero que você entenda, que nós precisamos entender acerca de todos os assuntos da vida. E o Sermão do Monte, ele vai ir muito contra a maneira com que nós pensamos e achamos de como devem ser feitas as coisas. Então tem crescido assustadoramente o número de igrejas que têm se conformado com pecados e tem baseado isso não na palavra de Deus, tem se baseado em pensamentos modernos, em pensamentos do mundo, onde não há concordância com a palavra de Deus. Então talvez na sua mente, no seu coração, você deve estar pensando assim: não, eu não concordo com a maneira com que Jesus vai explanar esse tema, eu não concordo com a maneira com que Jesus dita essas regras. Eu quero que você entenda uma coisa. Você acha que Jesus lá no céu, ao ver o Juninho dizendo assim: não, mas eu não concordo com a forma que a Bíblia fala acerca desse assunto, você acha que Jesus lá em cima olha para o seu pensamento, para a sua maneira de pensar e vai dizer assim: Juninho não concorda comigo, não, vou chamar minha equipe ministerial aqui, vou chamar Pedro, vou chamar Tiago, vou chamar João, Pedro, Tiago, João do barquinho, vou chamar Moisés, vamos fazer uma reunião, porque o Juninho não concorda com a gente. A gente precisa ver uma maneira do pensamento do Juninho ser aceito por nós. Talvez, quem sabe, a gente mandar um anjo para mudar a palavra de Deus, para incluir ali o pensamento do Juninho acerca do assunto. Você acha que Jesus vai fazer isso? Você acha que Deus vai fazer isso? A gente precisa compreender e entender. Ou a gente se humilha perante a vontade e a verdade de Deus, ou dane-se a forma que você pensa.
Você vai caminhar por uma direção totalmente contrária à palavra de Deus. É duro, é forte. A palavra de Deus, ela nos confronta inúmeras vezes. Eu não estou falando só de você, estou falando de mim. Quantas vezes eu já não retorci lendo a palavra de Deus? Quantas vezes eu já não briguei com Deus? Quantas vezes eu já não chorei por algumas questões? Muito bem, os nossos tempos mudaram, seguem mudando, há cada vez mais uma conformidade com o pecado, com os pensamentos do mundo. Isso já vem lá desde os fariseus ali, os judeus. Uma citação do D.A. Carson, que ele fala assim: o amor passou a ser uma mistura de desejo físico e sentimentalismo vago. O casamento tornou-se uma união sexual provisória que dura até o momento em que esse amor patético e naníquo acaba. Então, o casamento, ele tem se transformado nos dias de hoje numa piada. O casamento é uma piada. Ele foi ridicularizado, ele foi distorcido. Tanto o casamento quanto a definição de amor. Está totalmente bagunçado, distorcido. O que falam de amor aí fora não é amor. Porque amor não termina. Amor não acaba. O amor dura para sempre. O casamento que está sendo pregado, que está sendo ensinado, não é o casamento bíblico daquele que criou e instituiu o casamento. Nós temos vivido num mundo onde, de novo, ressalto que o tema da nossa série, nós precisamos caminhar contra esse fluxo. Esse texto aqui de Mateus, esses 2 versículos, não é só isso que Jesus falou acerca de casamento e acerca do divórcio. Eu vou convidar você a ir mais para frente em Mateus, onde Jesus detalha um pouco mais, lá em Mateus 19. Mateus 19. Nossa, está quente aqui dentro. Calor. Mateus 19, a partir ali do verso número 3. Olha só o que está acontecendo aqui. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus: elas registram que desde o princípio o Criador os fez, homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. Os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram, então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Jesus fala acerca do casamento, Jesus fala acerca do divórcio. O interessante do que está acontecendo aqui nesse contexto é o seguinte: vocês lembram de João Batista? O que aconteceu com João Batista? Ele foi preso, ele foi decapitado. Vocês se lembram do motivo por que João Batista teve sua cabeça retirada do corpo, digamos assim? Não. Jesus estava na mesma região em que isso aconteceu. E os fariseus, aqui como diz o texto, estavam querendo pegar Jesus numa armadilha. Na mesma armadilha, digamos assim, que João Batista caiu.
João Batista, ele foi preso, ele foi decapitado porque ele foi contra o imperador Herodes. Ele falou que o casamento de Herodes não era válido, porque ele tinha se casado com a esposa do seu irmão. E por causa de João Batista ter se posicionado e ter dado ali a falado acerca da verdade, e a verdade de Jesus ela não é aceita em nenhum lugar, gente. Ela não é aceita em nenhum lugar. Por causa disso, João Batista foi decapitado. E aí os fariseus, quando Jesus estava chegando ali, eles não gostavam de Jesus. Eles queriam que Jesus realmente fosse preso, perdesse, morresse. Eles armaram uma armadilha para ver se Jesus caía na mesma armadilha e fosse também preso e fosse decapitado. Por isso que eles fizeram a pergunta acerca do casamento. Só que Jesus não cai na armadilha. E Jesus ainda dá uma paulada aqui. Porque Jesus ele não se ateve à resposta deles, à pergunta deles. Eles queriam que Jesus se contradissesse ou fosse contra o imperador. Mas aí Jesus fala algumas coisas importantes sobre o casamento, e eu destaquei aqui 4 coisas muito importantes sobre o que é o casamento. Podemos dizer aí de 4 pilares sobre o casamento. Jesus aqui fala que o casamento ele é heterossexual, desde o princípio os fez homem e mulher. Jesus mostra a origem do casamento. Ou seja, lá no Éden, Deus fez o primeiro casamento lá no Éden. Então deixa claro que não existe, não há casamento homossexual. O casamento é apenas entre homem e mulher. O mundo aí pode dar qualquer outro nome, mas o que Deus instituiu, o que Deus criou, é apenas entre homem e mulher. O casamento ele é monogâmico. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Não pode o homem ou a mulher, e agora está na moda, diversas reportagens eu tenho visto agora, trisal. Casamento entre 3 pessoas, daí não se seguraram, alguém quis chamar mais atenção, já estão inventando de 4, de 5, de 6, e estão fazendo cerimônia, não é só uma junção, não é até cerimônia. Eu vi uma cerimônia no G1, se não me engano, era 6 ou 7 mulheres vestidas de noiva e cara no meio. Isso não é casamento, você pode chamar de qualquer outra coisa, mas casamento não é. E quem criou o casamento foi Deus. Simples. É Ele que dita as regras. É Ele que dita. É monogâmico. O casamento ele é monossomático. Você deve estar se perguntando que raio é isso. Eu também me perguntei. É uma só carne. Profundo isso. O reverendo Hernandes ele dá um exemplo do que seria só isso, falando acerca do sexo. Antes do casamento, o sexo é pecado, fora do casamento é pecado, e no casamento é uma ordenança. Amém? Amém. Os casados. Ou seja, fora do casamento o sexo ele é pecado, antes do casamento ele é pecado, e se não tiver sexo no casamento, é pecado. Amém? Opa! Fraqueza? Meu Deus do céu. Fala Deus, né? Fala Deus. O casamento também, um 4 pilar, ele é indissolúvel. Ou seja, Deus uniu, o homem não separa. É isso que Jesus fala acerca do casamento. Jesus fala também acerca do divórcio. O que Jesus diz sobre o divórcio? O divórcio não é uma ordenança, e sim uma permissão.
por causa do nosso pecado. Gente, a gente peca tanto, a humanidade peca tanto, que nós acabamos nos enveredando em problemas, em situações, porque o pecado gera consequência, nos coloca em situações difíceis de resolver. Imagina um caso que uma vez eu vi um pastor compartilhando. Olha isso, um cara tinha 2 esposas, se não me engano, tinha filho com as 2, morava com as 2, era um casamento realmente mormon, americano. E lá os mormons, não sei como é que é aqui no Brasil, talvez até a legislação não incentive isso, mas lá é muito comum. Os mormons, eles têm 2, 3, 4, que nem os árabes, assim, várias mulheres. E aí, o que aconteceu? Esse camarada se converteu. E aí? Sacou a situação? O cara encontrou Jesus entrou na vida dele. Só que ele tem 2 mulheres. Filho com as 2, mora com as 2. É uma cultura onde a mulher não trabalha. É uma cultura onde a provisão vem toda dele. E aí, como é que resolve? Difícil, né? Tudo isso por causa do pecado. Nós entramos em situações, em alguns problemas, onde as nossas decisões, muitas vezes, para resolver o problema, infelizmente, vão ser pecados. Um outro exemplo totalmente diferente também, mas eu refleti muito acerca disso na época. Gente, o aborto, ele é um pecado, ele é um assassinato. Você está matando uma vida. Mas eu lembro de uma situação, olha só como é difícil as questões. Você lembra uma situação onde uma menina de 13, 14 anos foi abusada e ela ficou grávida? Vocês lembram disso? E aí aconteceu uma coisa muito triste, que cristãos, foram para frente do hospital para protestar contra o aborto que aquela criança e os pais tinham decidido fazer. Lembrando, aborto, ele é pecado. Não tem como você mudar isso, é pecado. Agora, gente, se eu fosse o pai daquela criança, eu faria a mesma coisa, porque aquela criança estava correndo risco de vida. Risco de vida. Eu lembro que um pastor, numa época, postou aonde a humanidade chegou. Que para salvar uma vida, tem que matar a outra. Olha onde o pecado nos leva. E às vezes as decisões que nós temos que tomar são difíceis por causa do enveredo. Vai continuar sendo pecado. Foi um pecado. Mas a nossa função ali como igreja é abraçar aquela família, trabalhar naquela recuperação, no trauma que o aborto vai causar na vida daquela criança. Já tem o trauma do abuso. Nossa, aquilo ali foi horrível. Foi horrível. Então não era momento de julgar. Eu quero destacar aqui mais uma vez. E eu, como pastor, e eu converso com muitos, vocês não têm noção dos pepinos que a gente compartilha entre os pastores, um pedindo ajuda para o outro. Eu vou falar o que vocês devem estar pensando até agora, nem aí, o que responderam para o cara que tinha as duas mulheres? O que vai responder? Qual é a orientação que vai dar? É difícil, gente. Então, às vezes, nós nos enfiamos, o pecado nos leva a essas situações difíceis e acabamos pecando. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O divórcio, ele é fruto da dureza de coração do homem, indisposição de obedecer a Deus e de perdoar um ao outro. Lembrando que a gente falou, onde não há perdão, não há casamento. Para o teu casamento dar certo, vai ter que existir perdão.
perdão vai ter que ser exercido diariamente. O divórcio por qualquer motivo não é válido. Jesus aqui está ressaltando o casamento, mostrando, não é qualquer motivo que você pode se divorciar. Você sabe quais são os motivos que eram utilizados na época dos fariseus ali para o divórcio? Tinha muita gente na época que passava uma mulher mais bonita que a dele e ele pedia divórcio. Eu gostei mais daquela. Outros motivos que os historiadores mostram e contam, até por comida queimada acidentalmente. Ou seja, a mulher fez um arroz, era uma cultura machista, né? Por isso que destaca muito a questão do homem aqui. A mulher foi lá, errou um arroz, queimou, divórcio. Nossa, o que ia ter de divórcio, então? Não, lá em casa nós já ia ter se divorciado várias vezes. Não só por causa dela, mas por minha também. O problema da pena é queimar, é botar sal demais. Né? E pimenta, ela não sabe temperar com pimenta, não sabe? Tem noção. Lembro de uma massa, uma vez, a massa estava maravilhosa, mas eu comi suando. Então, motivos fúteis, ridículos, que nós temos visto aí na realidade dos nossos dias, nós temos visto isso. Esses têm sido os motivos. Divórcio por qualquer motivo não é válido. E aqui uma citação do Stott, que ele fala que ele só vai conversar com a pessoa, né? Ele só fala sobre o divórcio com a pessoa depois de ter falado com ela sobre casamento e reconciliação. Mas muito bem, vamos para o final. Vamos terminar. 2 perguntinhas que eu fiz aqui, uma para os casados, ou para alguém que já passou por isso. Me divorciei agora. Pastor, beleza, eu vi aí que o divórcio é só por esses motivos, mas não foi por esse motivo que eu me divorciei. Eu já casei de novo agora. Vamos desfazer tudo? Voltar tudo atrás? Não. Dê graças a Deus, porque o Deus que fala sobre perdão, o Jesus que fala sobre perdão, Ele perdoa. Amém. Então, só um pecado imperdoável na Bíblia, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia. Então, saiba que Jesus, Ele te perdoou. Jesus, Ele perdoa. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele trata. Jesus, Ele transforma. Se você já está em outro casamento, esse é o seu casamento que você deve agora cuidar, que você deve cultivar, que você deve olhar para a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus nesse casamento agora. Esquece, o que passou, passou. O perdão de Jesus, ele é tão sensacional, ele é tão incrível, que ele apaga a nossa vida e nos dá uma vida nova. Não é aquele perdão falso, miserento, que fica sempre nos jogando na cara, sempre nos lembrando. Jesus, ele perdoa, Jesus, ele reconcilia, Jesus, ele transforma. Então saiba que Jesus te perdoa. Você não precisa carregar uma culpa, você não precisa viver com uma bagagem nas costas. Eu sei de algumas realidades, alguns lugares, aonde esse pecado, por exemplo, os caras falam que você vai perder a salvação por isso. Divorciou da maneira errada, então tá, teu nome está arriscado do livro da vida. Não existe isso. Nós cremos num Jesus que perdoa, num Jesus que reconcilia e transforma. Todos nós somos pecadores, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós só estamos aqui porque Jesus tem transformado as nossas vidas. Amém? Não casei. E agora? Tem esse slide aí? Não tenha pressa. Não casei. E agora?
Não tenha pressa. A melhor coisa que você faz é não ter pressa. Não ter pressa. Vivemos também numa cultura que fica pressionando. Não pressione os solteiros, não fica incomodando, não fica dizendo que vai ficar para titio, vai ficar para titia, que o tempo está passando. Casamento é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Você vai passar a vida toda com a pessoa. Então calma. Eu falei, né, que não existe namoro na Bíblia. Não existe. Agora, nós vivemos numa cultura, né, que namora. Então usa o namoro da maneira correta. O casamento cristão, digamos assim, ele foi feito com um único objetivo: preparar para o casamento. Então, ao invés de ficar perdendo tempo dando beijinho, conhece a pessoa que você vai casar. Conversa acerca dos sonhos, dos objetivos. Aí, para não entrar no casamento depois, você descobrir que a pessoa que você casou tem o sonho de viver no Vietnã. E você quer viver no sertão. Descobre isso no casamento, porque não conversou antes. Ficou só preocupado com beijinho. Então, converse, ore. É decisão importante, gente. Casamento não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é assim, não, vou casar e se não der certo eu divorcio. Isso não é bíblico, isso não é cristão. O que Deus une, ninguém separa. Ninguém separa. Por isso que tu entrou no casamento, filho. Ali, ó, o pastor deu a bênção para sempre. É perdão, é reconciliação. Então leve a sério o casamento. O casamento, as pessoas às vezes casam, nem sabem o que significa casamento. O casamento reflete a aliança de Jesus para com a sua igreja. O casamento reflete a fidelidade de Deus para conosco. Não tem fim, é eterno, não se rompe. Então leve a sério isso. Está solteiro? Aproveita para orar. Orar, pedir a Deus a pessoa certa, a pessoa correta. Melhor que você casar mais tarde, mas casar certo, do que você casar precipitadamente e dar tudo errado. Graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? O que seria de nós? Nós estamos falando acerca de um problema e os nossos outros pecados. O que seria de nós? Não é o que nós fazemos, gente, é o que Ele é. Nós estamos aqui hoje, nós temos vida, nós temos salvação, não pela nossa força, não pela nossa vontade, mas por causa do sacrifício dele lá na cruz. Amém. A aliança que Ele fez conosco, eterna, que dura para sempre. E que isso possa ser refletido na nossa vida, possa ser refletido no nosso casamento, possa ser refletido nas nossas famílias. Amém? Vamos orar?